Olá, bem-vindos! Já pararam para pensar no que sustenta, assim, a base de quase tudo que a gente vê online? Hoje, a gente vai desvendar os alicerces da web, explorando a linguagem que transforma o caos de informação na ordem que a gente navega todos os dias, o HTML. Para a gente começar, vamos imaginar uma coisa. E se toda a internet lá no comecinho fosse construída com um único tipo de pecinha de Lego? Uma peça só, genérica, para fazer tudo. Meio bagunçado, não é? Pois bem, essa imagem é a chave para a gente entender a grande revolução que vamos discutir hoje. Este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o problema da web antiga e a linguagem que veio para resolver isso. Depois, vamos mergulhar de cabeça no caos da div, para então comemorar a ordem que o HTML5 trouxe. E para fechar, vamos colocar a mão na massa, vendo os blocos essenciais e como coletar dados. Tudo pronto? Então vamos começar nossa viagem no tempo. Para entender por que o HTML é tão importante, a gente precisa voltar às origens, para uma época em que a necessidade de organizar informações numa rede global estava só começando a tomar forma. A história da internet que a gente conhece hoje é mais antiga do que muita gente pensa. Tudo começou lá em 1969, com a ARPANET, um projeto para conectar computadores. Mas o grande boom mesmo para o público aconteceu em 1991 com o nascimento do HTML. E bem mais recentemente, em 2007, o HTML5 chegou para revolucionar e colocar ordem na casa de vez. Então, o que é exatamente o HTML? A sigla significa Hypertext Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. E o ponto mais importante é este: não é uma linguagem de programação. O HTML não cria lógicas complexas. Ele descreve, ele estrutura o conteúdo de uma página. O que é um título, o que é um parágrafo, onde vai uma imagem. Só que o HTML não trabalha sozinho. Pensa nele como se fosse o conteúdo de uma carta. Para essa carta chegar em algum lugar, ela precisa de um endereço, certo? Essa é a URL. E também precisa de um serviço de correio para fazer a entrega, não é? Esse é o HTTP, o protocolo que permite a conversa entre o nosso navegador e o servidor onde o site está. Agora, vamos voltar para a nossa analogia do Lego. Por muito tempo, a web teve um bloco favorito, um que era usado para absolutamente tudo. E isso, como dá para imaginar, criou um belo de um caos estrutural. O problema é resumido perfeitamente aqui nesta citação. A tag div era um divisor genérico, uma espécie de coringa que os desenvolvedores usavam para tudo: cabeçalhos, rodapés, menus, artigos, qualquer coisa. Era flexível sim, mas do ponto de vista do significado, ela não queria dizer absolutamente nada. Pensa no que isso significa. Era como tentar ler um livro sem nenhuma estrutura, sem capítulos, sem títulos, só um mar de texto. Para um ser humano já é confuso. Agora, imagina para um mecanismo de busca como o Google ou para um leitor de tela que ajuda pessoas com deficiência visual. Era quase impossível entender a hierarquia e a importância de cada parte da página. E então, no meio desse caos, surgiu a solução. O HTML5 não foi só uma atualização, foi uma verdadeira mudança de filosofia. Foi um jeito de trazer significado e ordem de volta para a web, transformando a confusão em clareza. E esta comparação aqui ilustra a mudança de um jeito brilhante. Olha só à esquerda, um amontoado de tags div genéricas onde a gente precisava adivinhar a função de cada uma. Agora, olha à direita. As tags dizem exatamente o que são. Header é um cabeçalho, nav é navegação, é autoexplicativo, é limpo. É o que a gente chama de semântico. E esse é o pulo do gato, a semântica. Essas novas tags não estão preocupadas com a aparência da página. Elas informam ao navegador, aos buscadores e a outras tecnologias qual é o propósito de cada bloco de conteúdo. Isso torna a web mais acessível, mais fácil de ser encontrada e muito mais organizada. Ok, chega de teoria. Vamos agora conhecer as ferramentas, os blocos de construção que a gente pode usar para começar a criar na web agora mesmo. Aqui estão algumas das tags mais comuns. Para criar uma hierarquia, a gente tem os títulos de H1, o mais importante, até H6. Para o texto corrido, a tag P é essencial. Para dar uma ênfase visual, temos o B para negrito e o I para itálico. E para organizar informações em uma lista, o UL e LI fazem o trabalho. Ferramentas simples, mas incrivelmente poderosas. Uma página da web não serve só para mostrar informação. Muitas vezes, ela precisa coletar dados. E a principal ferramenta para isso é o formulário. É assim que um site se torna interativo de verdade. Construir um formulário básico segue uma lógica de 3 passos bem simples.
Primeiro, a gente cria o container principal com a tag form. Dentro dele, a gente adiciona os campos para coletar as informações, usando a tag input. E, por fim, um botão de envio, que também é um tipo de input para que os dados possam ser processados. E olha, o elemento input é um verdadeiro camaleão. Só de mudar o atributo type, a gente consegue criar um campo de texto simples, um campo de senha que esconde os caracteres, botões de rádio para escolhas únicas, caixinhas de seleção para múltiplas opções e até um botão para fazer upload de um arquivo. É tudo feito com a mesma tag. Certo? Percorremos um longo caminho. Vamos juntar todas as peças e revisar a jornada que fizemos, desde o início meio desorganizado da web até a estrutura cheia de significado que temos hoje. Então, recapitulando a nossa jornada, vimos a web nascer da necessidade de estrutura. Entendemos como o abuso da tag div criou um verdadeiro caos de significado. E celebramos como o HTML5, com suas tags inteligentes, trouxe ordem e propósito a esse caos. Agora os blocos de construção básicos para criar e interagir na web já foram apresentados. Isso nos leva à reflexão final. Agora que a gente tem em mãos o projeto para uma web mais inteligente, mais organizada e com o entendimento de por que a estrutura é tão importante, a pergunta que fica é: o que vamos construir com isso?